Bom, então continuando aí, né, tem alguns endereços especiais, por exemplo, endereço 1000 e aqui X seria qualquer um número. Esse endereço é muito utilizado para redes locais privadas, redes que não estão conectadas, vamos dizer assim, diretamente na internet. É claro que existem alguns mecanismos para você poder integrar, vamos dizer assim, essa rede local com a internet. Aí, geralmente é um NAT. A gente vai ver um mecanismo parecido disso daí. Só que esses computadores, assim, geralmente eles não são diretamente acessíveis na internet. Existe uma ponte, um mecanismo para poder fazer isso. Um outro endereço de rede privada é esse endereço, 172.16.00. Quando você vê esse barra 12, esse 12 aqui é o número de bits que fazem parte da máscara de rede, que definem a subrede. Então quer dizer que os 12 primeiros bits correspondem à máscara de subrede, né? Então é um mecanismo que usa. Existe esse endereço, 92.168.99.0 com barra 24, que é um endereço também reservado, que esses endereços IPs, eles são reservados para conversão entre IPv4 para IPv6. É um mecanismo que eles usaram quando criaram o IPv6 para poder ter um endereço equivalente em IPv4. O 92.168.0x, que é bastante usado também para redes privadas, tá certo? Junto com esses dois endereços aqui. E tem o endereço que todo mundo em 255 é o endereço de broadcast. Broadcast, para vocês entenderem, seria uma transmissão ampla, né? O cache seria transmissão, o broad ampla. Então, na verdade, quando eu uso esse endereço no meu destino, eu estou mandando a mensagem para todos os computadores da rede, né? Então, esse é um endereço reservado, um endereço de broadcast. O termo broadcast é muito usado com rádio e TV. Por exemplo, rádio e TV é uma transição broadcast, onde você transmite, todos recebem essa mensagem. Então, só para a gente continuar aqui, isso aqui é mais ou menos uma ideia de como você pode identificar o vamos dizer assim, qual classe que pertence a um métodozinho, vamos dizer assim, que te ajuda a identificar qual classe vamos dizer assim, pertence a um determinado endereço IP. Então, por exemplo, se você pegar lá um endereço IP qualquer, sei lá, vamos pegar aqui o exemplo que eu dei lá atrás, esse endereço, 92.168.0.1. Para você identificar a classe, você vai olhar o primeiro octeto, tá certo? 192. Então, uma maneira de você, vamos dizer assim, identificar qual que é a classe, seria converter ele para binário. No caso, se vocês observarem, o 92, o que acontece? Seria 1, 1 e o restante 0. Se a gente for lá naquela tabelinha, endereços começando com 1, 1 e o restante 0 são endereços de classe C, tá certo? Então, esse aqui seria aquele endereço em si, seria o endereço de classe C. Mas tem mais ou menos uma metodologia, que é o que eu desenhei nesse quadro aqui, que te ajuda a identificar a classe do endereço. Então, se você lembrar, o primeiro octeto ele tem 8 bits, né? Então, é um byte. Então, ele vai de 0 até 255, tá certo? Essa aqui seria a faixa que esse octeto percorre. Se a gente pegar essa faixa e dividir na metade, se a gente pegar 255 e dividir por 2 seria 127. Então tá aqui do 0 até o 127 eu tenho uma classe A, tá certo? E sobraram o quê? 128, não é isso? Se a gente pegar o resto que sobrou, esses 128, e dividir novamente na metade, vai variar aqui do 128 até o 191. Então aqui eu tenho uma classe B. Então, se eu olhar o primeiro octeto e ele for 128, eu sei que aquele IP é um IP de classe B. Se ele for 180, ele é classe B. Agora, se ele for, por exemplo, 100, tá entre 0 e 127, ele é classe A. E o processo se repete. Sobraram 64 aqui, né?
Então eu venho aqui e parto no meio de novo. Então, de 0 até 127 é classe A, 128 a 191 classe B e 192 até 223 classe C. Então isso aqui é uma dicasinha que te ajuda a identificar aí qual que é a classe de uma rede, tá certo? Então, e dependendo da classe, como vocês observaram lá, eu vario o número de a máscara de rede, o número de hosts e o número de, como é que fala? De redes. Bom, é, falando um pouquinho aí daquele equipamento que é o roteador, né? Que o roteador ele é um equipamento que ele, como a gente viu lá atrás, ele define o caminho, o pacote deve seguir até seu destino. Ele é um equipamento de rede, né? Existem vários fabricantes que fabricam esse equipamento, né? Provavelmente, a maioria das pessoas hoje acaba que tem um roteador em casa, tá certo? Mas esses roteadores são bem simples, já voltados para o consumidor. Existem roteadores, né? Que são mais complexos, vamos dizer assim, que são já voltados mais para redes maiores, redes empresariais, né? E eles têm uma série de recursos. Então, é, só para vocês verem, vou entrar aqui na internet, um dos fabricantes famosos de equipamentos de rede é a Tricom, né? É, vamos ver se ela ainda existe, né? Vamos ver, a HP comprou ela? Acho que foi isso. Agora é da HP. E a outra grande fabricante é a Cisco. Então, a Cisco, por exemplo, ela fabrica uma série de roteadores, né? Deixa eu aproveitar aqui a nossa internet aqui um pouquinho. Ela está um pouquinho lenta, mas vamos ver aqui, ó. Tá vendo que ela tá brigando com, com a Cisco, né? Que são os grandes fabricantes. Mas se a gente pegar aqui, vamos pegar aqui os roteadores da Cisco, né? Então, aqui só para vocês verem aqui como é que seria um roteador, ele é um equipamento de rede. Então, ele tem um rack, né? Vamos pegar esse aqui, se a gente consegue ver uma foto maior dele, para vocês entenderem isso daqui. Então, ó, ele é um rack, que na verdade está um em cima do outro, né, tem vários modelos. É como se fosse um computador, tá certo? Aí basicamente o que ele tem são várias interfaces de rede. Está pequenininho aqui, mas você dá para ver, ó, tá vendo que ele tem vários lugares para você ligar várias redes? Então, basicamente é isso. Ele conecta uma, duas, três redes, né? Isso aí tem de vários modelos, vários tamanhos, aí com vários recursos, né? Então, ó, você tem desde os petitinhos até os maiores, né? Então ele tem, você tem aqui equipamentos que seriam pequenos, né? Você consegue comprar um roteador que ele é menor às vezes do que um notebook e às vezes você consegue até uns equipamentos maiores, né? Que como vocês viram ali tem equipamento que é do tamanho de uma geladeira, né? E basicamente o que ele tem é, vamos dizer assim, várias interfaces de rede. Esses roteadores, no final das contas, eles são, aqui tem um da HP, vamos ver aqui no products dele, só para dar uma olhada aqui, como é que é o roteador. Basicamente, aqui ó, tem alguns pequenos, ó, esse aqui é do tamanho do roteadorzinho sem fio, e tem alguns que são modulares, tá vendo? Eles são um pouco maiores, onde você pode conectar ali várias redes. Aqui ele deve abrir aqui, vamos ver se ele abre uma foto maior, ó, é isso aqui. E basicamente esses roteadores, o que eles têm são várias interfaces de redes e eles são como se fossem computadores. Você, por exemplo, se você tiver um computador com Linux, é possível, e com várias placas de rede, é possível você instalar ali um software e fazer uma configuração de forma que esse computador ele funcione como um roteador. Então, ele tem essas várias interfaces. Então, por exemplo, ele tem vários pontos de conexão, é, é, vamos dizer assim, com a rede. E a ideia é que geralmente cada uma interface você conecta uma sub-rede.
né? E no roteador, essa interface que também ela recebe um endereço IP. Então, por exemplo, se você chegar assim e falar assim, qual que é o endereço IP do roteador tal? Geralmente, um roteador, como ele tem várias interfaces, vai ter 3 endereços. Aí você tem que verificar, por exemplo, se um roteador tem 3 interfaces, ele vai ter 3 endereços IPs. Se um para cada interface, para cada ponto. Né? Aí você tem que verificar direitinho, entender vamos dizer assim, qual que é. Às vezes isso aí usa-se como um jargão, fala assim, qual que é o endereço IP do roteador? Mas aí subentende-se que esse endereço IP é dentro da rede que você está olhando, por exemplo. Vamos supor que tem uma rede que está ali dentro de uma sala, de um laboratório, e esse roteador interliga esse laboratório com um outro laboratório com uma sala administrativa, por exemplo, uma região do administrativo. Então, quando você pergunta qual que é o endereço IP do roteador, é o endereço IP naquele laboratório. E isso é o que a gente chama de rota padrão. Então, por exemplo, todos os computadores lá, na hora que você for configurar esses computadores, é comum você definir uma rota padrão. A gente vai ver isso lá na nossa prática, como é que funciona isso, né? Que funciona da seguinte forma: se eu for mandar um pacote IP, por exemplo, se ele for dentro da mesma rede, ele manda ele coloca isso na rede e geralmente o que acontece? Todos os elementos da rede recebem esse pacote, né? Com o switch isso mudou um pouco, mas a ideia principal é essa. E o que acontece? Se o pacote for para mim, eu vou lá e capturo esse pacote e analiso. Mas se ele for um pacote para fora da rede, ele já encaminha isso para o roteador. Aí o roteador é quem é responsável por encaminhar esse pacote para outro lugar, tá certo? Então, essa rota padrão, no Windows costuma se chamar de gateway padrão. Essa configuração do gateway padrão, você define qual que é o seu roteador padrão. Então, o que acontece? Quando o seu computador ele quer fazer uma comunicação com um endereço IP que não está dentro da sua rede, dentro da sua subrede, o que ele faz é encaminhar esse pacote para o roteador padrão. Aí esse roteador fica responsável por encaminhar esse pacote adiante. Então, aqui eu ilustro essas duas situações que a gente estava falando. Se a gente lembrar daquele exemplo daquela rede lá atrás, né? Então eu tenho aqui um roteador e eu tenho uma, duas, três subredes, né? Então essa é a rede 223.1.1, essa aqui é a rede 223.1.2 e essa é a 223.1.3. Eu vou me referir direto só pelo número que muda. Essa é a rede 1, essa é a 2, essa é a 3, para poder facilitar aqui o entendimento. Então, vamos supor que esse computador, ele está, por exemplo, precisando de um arquivo que está em um outro computador. Então, vamos imaginar que esse computador, ele precisa enviar um arquivo daqui para esse computador que está aqui. Nesse caso, os dois estão na mesma subrede, na mesma rede, tá certo? Então, essa conversa não necessariamente precisa passar pelo roteador. Então, o que acontece? Você vai mandar esse arquivo, ele fala assim, olha, cria um pacote que o endereço de origem é o endereço 223.1.2, o do destino é 223.1.1, e esse pacote é colocado ali no switch, essa parte aqui no meio, você geralmente tem um elemento de rede, que é um switch, e esse switch, ele vai pegar e teoricamente, ele vai encaminhar para todo mundo. Se fosse um hub, ele ia encaminhar para todo mundo. O switch é um pouquinho mais inteligente, ele já consegue identificar e encaminhar direto. Mas isso daqui não chega a passar pelo roteador. Então, esse cara aqui vai ler essa mensagem, vai processar e vai armazenar esse arquivo aqui. Agora, numa outra situação, eu estou mandando aqui, por exemplo, um arquivo daqui para cá. Esses dois computadores, eles estão em redes diferentes, então eu vou ter que passar pelo roteador. Então, ao invés de mandar o pacote para colocar direto para lá, o que eu faço é o seguinte: eu primeiro mando o pacote para o roteador analisa esse pacote, porque esse aqui, esse vai ser o gateway padrão. Então, o gateway padrão desse computador vai ser o quê? O endereço IP da interface dentro da rede. Seria o 223.1.1.4. Quando eu mandar para cá, esse cara aqui,
vai analisar o pacote e falar, olha, o pacote é para 223.112, então, 111, desculpa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar nessa outra interface de rede e isso vai chegar aqui no destino, tá certo? Então, mesmo se eu tivesse colocado esse computador ligado aqui direto, se eu colocar o IP direto e derrubar esse cara, ele não consegue conversar com uma outra rede. É preciso passar aqui pelo roteador e ver isso. Um dos erros muito comuns que às vezes você chega assim e fala assim, a rede não está funcionando, esse computador não está conectando na rede ou na internet, é porque foi feita uma configuração errada do roteador padrão. E observe que o valor do roteador padrão ele muda de acordo com a subrede. Então, para esses três computadores aqui, a configuração do roteador padrão seria 223.114. Para esses dois computadores aqui embaixo, seria 223.1.327. Então, o valor do roteador padrão ele tem que estar dentro da subrede daquele seu grupo de computadores. Para esse computador aqui, ó, o roteador padrão vai ser o 223.129, tá certo? Então é assim que é feito a questão do roteamento aí usando é, a camada de rede. Bom, a gente falou lá atrás das tabelas de roteamento, né? A tabela de roteamento, às vezes mesmo um computador que não seja um roteador, ele acaba tendo uma versão simplificada, um pequeno cache aí de uma tabela de roteamento. Então, se você colocar lá no prompt de comando aqui, root print, ele vai mostrar aquela tabela de roteamento do seu computador. Quando você acessa um roteador remotamente, tem umas interfaces, é possível também você imprimir no caso do roteador, se você estiver administrando a rede, é possível você até configurar essa tabela de roteamento, né? Então,